Seen that face before. I love you. Can you hear me? What's he doing? Hi. 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 What do you hear? Are you listening? Archer! Hi! Archer! Uh-oh. Hi. Oh, hi, Archer. Archer! There's something that's dear. Hi, Archer. I love you too, Victor. I love you. Hi, buddy. Look at those good eyes. Can you hear Mommy? That's pretty cool. I'll get rid of that feedback. I love you. Are you excited? Can you hear everything? Can you hear He's like, what is happening right now? Oh, Archer, 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 oh, what you gonna do? People's gonna play all day just with you and you. you? It's people too. Hey, baby. You can hear me. I know. We don't say that. I know. Say daddy. Say Como diz Jesus no seu Evangelho, muitos gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo agora. Vamos sentar. Então, essa passagem, lógico, vem dentro de um contexto bíblico onde Jesus viveu, e muitos que esperavam o sentido da vida. O que dá sentido à minha existência? O que gera esperança dentro do meu coração, para que eu não desista de viver, de amar e assim por diante. E eu peguei esse vídeo justamente para pensar assim: essas crianças viviam em pleno silêncio, sem escutar qualquer tipo de situação, de qualquer barulho. E quando foram colocados os aparelhos, elas começaram, como vocês viram, a ouvir a voz do Pai, né? E elas se alegraram. Então é este ouvir aquilo que Jesus nos comunica, é que traz dentro de nós a possibilidade do amor. Esse amor que ninguém consegue tirar. Esse amor que nos faz muito mais fortes, muito mais dinâmicos e assim por diante. Então, a finalidade do nosso encontro, só para a gente pensar juntos, vamos lá. O que é um seminário de vida no Espírito Santo? São encontros semanais de oração, pregação e partilha fraterna, com o objetivo de levar os seus
participantes a viverem o encontro pessoal com Jesus Cristo pelo anúncio do querigma, experiência da efusão do Espírito Santo e vivência fraterna. Ele acontece em 9 semanas, em dias diferentes aos dos grupos de oração. O seminário de vida não é um curso de doutrina apenas, mas uma experiência de vida. Um momento para conhecer, recuperar ou aprofundar o relacionamento com Jesus Cristo Salvador e Senhor. Momento de encontrar a Deus como Pai e ao Espírito Santo agindo no ser de cada um com amor e poder. Então essa é a função do seminário de vida no Espírito, quer dizer, objetivo. O querigma, essa palavra-chave, o anúncio, anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Anunciar, portanto, o amor, o perdão. Manifestar o quanto Deus te ama, o quanto Ele é propício às suas necessidades. E coisas que a gente não está compreendendo mais, o correr, o barulho todo da existência, da vida, faz com que a gente esqueça isso. São tantas as atenções que nos distraem. Nós nos distraímos muitas vezes do foco verdadeiro, buscando, às vezes, algo que é enganoso, algo que é mentiroso. Por isso que Jesus quer curar também a nossa surdez, porque nós ouvimos muita coisa que não deveríamos ouvir. E o que deveríamos ouvir, não ouvimos às vezes. E por isso, vivemos numa situação um tanto de miséria humana. Então vamos pensar um pouquinho aquilo que diz João, na primeira carta que ele escreve. Vamos recitar juntos. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Pois como Ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Palavra do Senhor. Quem vive no temor, como dizia a palavra, quem vive com medo, é sinal que não experimentou ainda o amor de Deus. E esse seminário, por exemplo, nesse primeiro dia, tem esta finalidade de passar esse amor de Deus que rompe todas as barreiras do medo, da insensatez, e faz com que a gente se lance muito mais nessa aventura da vida. A vida que foi dada a vocês por muito amor. Essa vida que tem um preço incomensurável, como a gente sabe lá na carta de Paulo aos Coríntios, que a gente sempre menciona. Vocês têm um valor tão grande, Deus ama tanto vocês, que enviou o seu Filho Jesus para mostrar o caminho, porque estávamos perdidos. E quando a gente está perdido, a gente não consegue se encontrar. Quando a gente começa a ficar perdido nos meios da situação pela qual a vida vai propondo, quando a gente fica perdido no meio dos problemas, das dificuldades, perdido no meio do medo, a gente começa a dar uma rara situação de existência. Quer dizer, a nossa vida fica muito comprometida. E se a vida fica comprometida, é sinal que ela não está sendo vivida. Nós celebramos muito mais a morte e começamos a ter medo da morte, e aí nós não vivemos.
Vamos ver algumas palavras que nos inspiram. É tão difícil a gente enxergar, mas vamos tentar aqui. Esse trecho de João, como nós acabávamos de ouvir. Nisto conhecemos o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, como eu dizia, Ele enviou o seu Filho, e essa é a maior prova de amor. A maior prova de amor que Deus tem para conosco. Por isso que Jesus, como eu mencionava e torno a repetir, muitos dos ouvidos, muitos homens gostariam de ouvir, mas vocês vão ouvir. Dizendo lá, mas dizendo hoje também. Porque muitas vezes nós esquecemos o quanto somos amados, e quando você não se sente amado, aí a situação fica muito comprometida, nós ficamos indiferentes para com os problemas da vida. Porque quando a gente coloca amor em cada situação existencial, nós somos mais do que vitoriosos. E Jesus justamente veio para acabar com este engano, esse erro de mentalidade. Mas as pessoas ainda estão fechadas no seu mundo. A gente vive muito de aparência. A gente olha para certas coisas e não consegue compreender os sinais que elas nos mostram. Então vamos para mais um trecho de João, vamos sempre ler juntos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sim, Jesus deu a vida por nós. Esse é um novo mandamento. Nós já falávamos isso em outras ocasiões na missa, que lá no livro do Levítico também falava para amar o próximo. Mas a grande novidade de Jesus está nisto. O novo mandamento é sentir que Ele ama você primeiro. Como eu vos amei, eu vos ordeno que vos ameis uns aos outros. Então, quando você se sente amado, quando você faz uma experiência profunda com Jesus, e esta finalidade do seminário é essa, para que você volte à sua intimidade com Jesus, afaste todos os medos, todas as intempérias, afaste todas as situações pelas quais estão impedindo de você sentir o quanto Ele é Senhor da tua existência, o quanto Ele resgatou a sua existência, te curou, te libertou para você ser uma nova criatura. Porque se você se sente amado, consequentemente você vai amar o outro. Agora, quando a gente não está amando, a gente se compromete em viver uma vida patológica. Vamos para a carta de Paulo aos Romanos, juntos. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sim, Ele somou sobre si, como diz a carta de Paulo aos Colossenses, nossas dívidas. Nós não devemos mais nada para ninguém. Paulo vai dizer: não devais nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Você não deve nada para ninguém, mas deve amar o outro, desde que o outro também te ame. É um caminho duplo, porque tem pessoas que infelizmente não têm capacidade de amar. Tem pessoas que, como eu sempre costumo dizer, a graça supõe a natureza. Tem pessoas que estão comprometidas, tem pessoas que são perversas, nunca vão amar ninguém. Então a gente vai amar dessa maneira como Cristo amou, mas não espere uma duplicidade, Quer dizer, não espere uma via dupla, onde eu amo e você também me ama. Porque no amor do casamento é assim. Porque se não tiver esse amor de ambas as partes, não tem casamento. Agora, o amor cristão deve ser esse amor que eu amo, não exigindo nada em condições. A gente deve aceitar a pessoa como ela é. É como no caso do perdão. É muito difícil a gente viver a dimensão do perdão. Muito difícil. Por quê? Por quê? Porque exige bastante da gente. E é difícil, mas não é impossível. Porque quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. Hoje mesmo atendi muita gente que tem essa dificuldade: eu não consigo perdoar, padre. Então, mas aí que a gente tem que voltar para Ele.
Se Ele veio, se Ele é o Salvador, se Ele é o Redentor, se Ele veio mostrar o quanto o amor é muito mais forte do que o ódio, o rancor, o desejo de vingança, se nós não nos abrimos para essa realidade, a gente fica fechado em nós mesmos. E aí você sozinho não consegue, como diz aquele hino, sozinho eu não posso mais, vinde em meu auxílio, Senhor. Sozinho eu não consigo amar, eu preciso desse amor que vem de vós, que me faz e que me ensina a amar. E quando Ele me ensina a amar, eu consigo amar também. Por isso que Ele é o Salvador. Se eu não precisasse dele, por que eu estou aqui hoje? Eu estou porque preciso dele. Desculpa dizer, tem muitas pessoas que estão lá fora não estão precisando dele. Talvez vivendo uma vida enganosa, buscando coisas e mais coisas, sem haver uma plena realização. Tomara, oxalá, que nós que estamos aqui possamos fazer uma experiência profunda e sentir o quanto Deus nos ama. E sentindo que Ele nos ama, eu também quero me abrir a essa experiência de amor para poder amar a mim e amar o outro. Porque se a gente não se ama, e se a gente esquece dessa realidade, a gente compromete não só a vida da gente, mas a vida do outro. O profeta Isaías nos lembra: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Só se for uma mãe que talvez não tenha uma perspectiva de saúde mental, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi uma mãe que adotou uma criança, cuja criança simplesmente foi abandonada pela mãe, né? Numa casa de abrigo, porque, permita-me dizer isso, ela não tem amor a Deus, amor à vida, ela tem amor à bebida. Ela ama a bebida, ela ama a droga. Que pena, né? E a gente precisa fazer esse anúncio, não é muito fácil não. E ela então, portanto, colocou a criança no abrigo, essa criança foi adotada, saiu o documento da adoção, e eu conversava com essa mãe hoje, dizendo: olha, você é a mãe do coração, e você deve ter todas as informações dessa mãe biológica, porque essa criança um dia vai querer saber quem é minha mãe. E ela tem o direito de saber. Tem muita gente que é contra isso, né? Muita gente que esconde. Mas a verdade nos liberta. A verdade, ela está pautada no amor. Isso não pode fazer a gente fugir da realidade, né? De hipótese alguma. Tem muitas pessoas, eu lembro de uma moça que eu atendi aqui há um tempinho atrás. E ela estava numa angústia, porque ela queria saber quem era a mãe. Quem era o pai? Quem foi minha mãe biológica? Quem foi meu pai biológico? Sim, eu amo meus pais do coração. Amo de coração os pais que me geraram no coração, que fizeram tudo aquilo que meus pais não fizeram, mas eu quero saber quem é. Uma coisa assim de necessidade. A gente tem necessidade de saber de onde a gente veio. Bem, mas o amor, Deus nunca deixa de nos amar, mesmo que uma mãe nos abandone. Vamos juntos, de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E tem muita gente que esquece disso. Se somos filhos de Deus, consequentemente, você também é filha de Deus, você também é filha de Deus, você, somos irmãos. E como existe uma destruição entre irmãos. Isso é uma coisa pior, né? Isso é um veneno que entra na alma. Então por isso o Espírito Santo de Deus vem em socorro em nosso auxílio, vindo em socorro para que nós possamos nos deixar aplacar pela vontade de Deus, né? Possamos nos deixar vencer pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja uma pessoa equilibrada, que você consiga vencer seus desafios, que você não se deixe vencer pela situação limite, mas que você avance. Por isso que você é filho do infinito, porque Deus é infinito e Ele é o amor. Essa é a experiência que nós fazemos. Vamos mais um trecho dos Salmos.
Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra de tuas asas. Vamos para frente. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Outra. Acabou? Muito bem. Então, nós nos tornamos tão ricos em Deus, e infelizmente, como tem sido temática dos últimos dias, como nós buscamos uma riqueza efêmera às vezes, achando que aquilo que temos traz a felicidade para nós. Não, não é. E a gente sabe muito bem disso. Se nós olharmos para aquilo que temos, aquilo nos traz felicidade, preenche a nossa patologia do vazio. Será que o que nós temos hoje já nos dá a plenitude de uma vida? E a gente sabe que não. Lógico que nós sabemos que o que temos, fruto do trabalho, fruto da nossa perseverança, isso nos ajuda a viver, mas não é isso que direciona a nossa vida. O que nós precisamos de fato, e somos pobres disso, é do amor, e esse amor é que nos torna ricos, esta riqueza que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então por isso, fazer essa experiência profunda desse amor de Deus, desse amor que ultrapassa qualquer dificuldade. Deus nunca deixa de nos amar, nunca, nunca. Mesmo que você negue, Ele vai continuar sempre nos amando. Nós acabávamos de cantar, o amor de Deus se mostra em todas as situações da vida, e mesmo que você diga não, esse amor continua existindo, Ele nunca vai negar esse amor para com você. Por mais que você possa dizer, Deus é prescindível, isto é, vamos tirar Deus da nossa vida, não precisamos mais dele, Ele continua junto com a gente, porque Ele é amor, a essência de Deus é amar, e nunca vai afastar de nós, nunca. Então esse momento de seminário é justamente percorrer todos aqueles temas, para que num certo momento a gente busque a cura interior, e comece a entender que o amor de Deus ultrapassa qualquer dificuldade, e nunca podemos ficar doentes por falta de amor, porque como nós sabemos, as doenças estão sempre pautadas a partir de uma mentalidade que gerou sempre falta de amor. Isso não é um erro eu falar para vocês, mesmo numa ordem genética. Se os nossos ancestrais tivessem amado mais, insistido mais, colocassem muita dedicação, muito amor que vem de Deus, com certeza as nossas gerações seriam melhores hoje. Vocês viram que tem uma mãezinha ali segurando um filho? Então, esse menino nascera com 28 semanas, e posso dizer para vocês, vontade de Deus? Não, isso foi erro humano, que pena, né? Nasceu de 28 semanas, talvez não teve toda aquela assistência necessária, então a criança fica sequelada pela vontade de Deus? Não. As doenças que existem aí, vontade de Deus? Não. Tudo sequela que os homens fizeram. Pessoa esquizofrênica, pessoa que tem diabetes e que depois precisa ser mutilada a vida, o corpo inteiro, né? Eu tive um tio que ficou cego, precisou cortar as duas pernas e tudo mais, por motivo de diabetes. Vontade de Deus? Não. Tudo situações que vêm numa relação genética. A gente sabe que a esquizofrenia, por exemplo, uma das causas, uma das etiologias, justamente está pautada pela situação do incesto, relações entre parentes, principalmente as grandes dinastias. Eu não vou partilhar minha dívida com outros parentes, vai ficar tudo, a família tem que ficar, a riqueza tem que ficar na nossa família. Aí relacionamento entre irmãos, entre primos, por isso que a igreja até tem um impedimento dirimente, quer dizer, um impedimento que torna nulo o casamento, se tiver casamento de primos. Mas hoje é dispensável, porque hoje existe exame de geneticidade, existe uma série de coisas, mas sempre preservando a natureza humana, porque a natureza humana foi contaminada justamente pela ganância do homem, pelo erro do homem, nunca pela vontade de Deus.
Entendo isso vocês. O que hoje nós vivemos por aí, as doenças que enfrentamos, foi justamente porque nós negamos o amor de Deus. Porque você prescindiu, você falou: eu não preciso de Deus, eu vou pela minha cabeça, eu vou pelo meu egoísmo, eu vou pela situação de interesse que eu quero, e não pela vontade de Deus. Há 2000 anos Jesus Cristo veio para falar do amor do Pai, o quanto Deus nos ama. Essa experiência nós fazemos com o próprio Jesus Cristo. Ele é a presença viva e real de um Deus que nos amou profundamente. E a maior prova nós vemos na cruz e na Eucaristia. A maior prova nós vemos na cruz e na Eucaristia. E eu não consigo entender como temos cristãos que têm medo da cruz. Então muitos cristãos, irmãos nossos, falando: como que vocês mantêm a cruz? Mas eu não posso esquecer de olhar para a cruz, porque foi ela que me resgatou. Ele pregou sobre ela a minha dívida, não devo nada a ninguém mais. Hoje sou livre, livre para amar, livre para construir um mundo melhor. E se não estou amando, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aí a maior prova de que Ele me ama, Ele ama vocês também, Ele arrumou um jeito de estar lá dentro de você, gerando amor o tempo todo. Mas como a gente desfoca, a gente olha muito para fora e a gente não olha para dentro, né? Como já falava aquela frase do Jung: quem olha para fora vive sonhando, e quem olha para dentro desperta uma nova possibilidade, consegue enfrentar qualquer tipo de situação, consegue entender até os problemas, e nem pergunta por quê. Porque tem muita gente que fica: mas por que eu estou passando por isso, Senhor? Não, pergunte para quê. Para que dar uma força na gente? Eu estou passando por problemas e dificuldades, todo mundo passa, eu também passo. Eu sempre pergunto: para quê, Senhor? Para amar mais. Aquilo que nós já falamos outro dia, o sofrimento vazio não leva a lugar nenhum. Porque eu sempre digo: não fuja do problema, não fuja do sofrimento, porque é no problema, é no sofrimento que eu vou buscar o amor. E aí quando eu saio dessa situação e vejo quão fraco eu sou, e sendo fraco, aí é que eu me torno forte, porque busco o amor. E aí o amor me faz muito vitorioso, muito forte, muito corajoso, destemido. Então essa experiência, irmãos, que queremos viver nesse seminário, e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos faça compreender esta riqueza que é viver essa dimensão de uma profunda intimidade com Jesus. Se sou cristão, eu confio verdadeiramente no seu amor, em tudo aquilo que realmente Ele me dá. Nós vamos ficar de pé e vamos invocar aquele que já está em nós, mas que venha preencher os espaços vazios da nossa insensatez. Ele é o Paráclito, Ele é o defensor, é Ele que advoga em sua causa, é Ele que nos faz fortes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós.